Muito obrigado, meu presidente. Senhoras e senhores senadores, não é segredo para ninguém que as desonerações tributárias concedidas pelo governo federal no imposto de produtos industrializados, o IPI, e no imposto de renda têm impactado diretamente na distribuição do Fundo de Participação dos municípios. Nesse sentido, o propósito de minha intervenção de hoje não é o de discutir a profundidade dos fundamentos das políticas econômicas adotadas do governo federal. Quero, na verdade, chamar a atenção para este aspecto da política de desoneração que, a meu ver, não tem merecido um tratamento adequado pelo governo federal. Trata-se, portanto, da desorganização das contas municipais que tal política vem gerando. Fico a me perguntar se as autoridades fazendárias, no momento que calculam as perdas da arrecadação federal decorrentes das desonerações, se preocupam também em avaliar as repercussões de tais medidas terão nas finanças municipais. Digo isso pois todas as vezes que é anunciada a desoneração de um setor da economia, a mídia rapidamente divulga qual será o impacto na arrecadação federal, mas não se vê, naquele instante, nenhuma notícia quanto, por exemplo, os municípios de meu querido estado do Piauí ou de qualquer estado da federação, em especial o Acre, senhor presidente, vão deixar de receber nas transferências de FPM. A situação configurada é de que a linguagem popular se chama, no nosso querido estado do Piauí, nós costumamos dizer, cortesia com chapéu alheio. O que se torna tanto ou mais evidente na medida que cortamos a arrecadação de tributos não partilhados, cresce em proporções maiores do que a dos tributos partilhados. Cabe indagar por que o governo federal concentra as desonerações que promove nos tributos compartilhados, sem sequer consultar ou comunicar os estados e municípios brasileiros, que serão inevitavelmente afetados com essas decisões. Em 2012, as perdas dos municípios somaram cerca de 1 bilhão e 700 milhões de reais, as quais não foram por nenhum meio compensadas. Para 2013, a expectativa é que os valores continuem deprimidos, visto que as desonerações estão se repetindo. Não há como desprezar a importância da redução das transferências de FPE. 89% dos municípios brasileiros que possuem menos de 50 mil habitantes e de onde vive 30 milhões de pessoas, pelos critérios de rateio, recebem 59% do FPM. Na média, essas receitas superam 2,3 vezes as receitas próprias que os municípios arrecadam. O panorama se apresenta ainda mais grave em municípios muito pequenos e carentes, nos quais os repasses de FPM chegam a representar 90% do orçamento de uma prefeitura, e onde a margem de contingenciamento de despesa é praticamente inexistente. De fato, se observa na maioria das prefeituras é o crescimento vegetativo das despesas de custeio. A folha de pagamento do funcionalismo público, por exemplo, é anualmente onerada como consequência, inclusive, do salário mínimo, o que é mais do que necessário. O aumento das despesas de pessoal soma-se a tantos outros indispensáveis e a manutenção da máquina administrativa, cuja descontinuidade pode comprometer a prestação de serviços públicos essenciais fornecidos pelos municípios brasileiros. Além de prejuízos evidentes, a prestação de serviço a nível local, a redução do montante de transferências constitucionais pode, no limite, levar à caracterização de crime de responsabilidade de prefeito nos termos do Decreto-Lei 200 de 67. Logo, senhoras e senhores senadores, torna-se urgente encontrar uma solução para o problema. Não é justo transferir o ônus e a responsabilidade para prefeitos quando estes não deram causa, nem sequer foram consultados quanto à redução das transferências de FPM. Não vislumbro outra saída senão a de criar mecanismos compensatórios, à medida que sequer seria inédito, pois em 2009, diante do cenário semelhante, quando houve a queda de arrecadação de impostos resultante da desoneração realizada para aquecer a economia em função da crise financeira mundial, o governo federal repôs as percas de FPM. Então, por que não fazê-lo agora? Qual a razão lógica para não utilizar o mesmo remédio se o paciente se encontra cometido da mesma enfermidade? Em realidade, a solução já foi apresentada da forma de projeto de emenda constitucional número 70 e do projeto de lei do Senado 441 de 2012, de autoria da minha querida senadora Ana Amélia, do Partido Progressista do Rio Grande do Sul.
A PEC número 70 de 2012 altera os artigos 159 e 165 da Constituição Federal para estabelecer a compensação pela União da concessão de benefícios fiscais que incidam sobre a base de cálculo de receitas de Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e do Fundo de Participação dos Municípios. Pela referida proposta, ao conceder isenções, anistias ou qualquer outros benefícios fiscais referente a tributos que consistem da base de cálculo do FPE e do FPM, a União se obrigaria a compensar os demais entes da Federação em valor equivalente aos gastos projetados com a desoneração. Já o PL 411 de 2012 modifica o decreto número 211 de 67, que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores para estabelecer que, comprovada a justa causa, exclui a responsabilidade criminal dos administradores municipais. Não se busca aliviar a responsabilidade dos prefeitos, mas de evitar que injustiças sejam cometidas. O projeto simplesmente esclarece que os chefes do Executivo municipais não poderão ser penalizados pela ocorrência de situações totalmente alheias à sua vontade. Quero, portanto, manifestar o meu integral apoio e do meu partido, o Partido Progressista, e das iniciativas da senadora Ana Amélia, as quais reputo inteira propriedade e justiça. Muito obrigado, senhor presidente.